Como joga o Los Angeles Rams? Chegamos aí ao penúltimo vídeo da NFC, né? Falta só Rams e 49ers aqui. E, assim, vamos falar de um time que surpreendeu muito em 2023, né? Assim, um time que tava com a defesa em frangalhos, assim, no papel era a pior defesa da NFL. E o Raheem Morris, junto com o talento do Aaron Donald, conseguiram trazer o melhor que os jogadores aí daquela defesa tinham para oferecer, né? E assim, com isso eles conseguiram arranjar uma defesa sólida. Com essa defesa sólida e um ataque muito bom, cheio de surpresas, como o Puka Nacua e o Kyren Williams, enfim, conseguiram ter um ataque muito bom, uma defesa ok, e aí com isso tiveram 10 vitórias, 7 derrotas, foram para os playoffs, onde eles perderam para os Lions. Então, é isso. Agora eles chegam para 2024, assim, com várias mudanças, né? Eu falei do Raheem Morris e do Aaron Donald, os dois foram embora. O Raheem Morris saiu para virar técnico do Atlanta Falcons, a gente já comentou sobre isso em outro vídeo, e o Aaron Donald se aposentou como top 3, se não top 1 melhores jogadores defensivos da história. Assim, são duas perdas que devem doer bastante para os Rams, mas eles trouxeram, assim, bastante apoio aí para essa defesa que, assim, no papel ela tinha o Aaron Donald muito bem e o Raheem Morris fazendo chover, mas agora, agora o coordenador defensivo é o Chris Shula, né, neto do Don Shula. Pelo menos ele tem um timezinho mais completo, né, com as transações que eles fizeram aí nessa última off-season, tá? Mas vamos falar do ataque primeiro, né? Ataque esse que também perdeu uma pessoa importante na sideline, que é o Zach Robinson, que é o coordenador de jogo aéreo, né, desse time. Enfim, foi um dos responsáveis pelo boom do Puka Nacua, enfim, de várias outras questões, dessa eficiência toda, né, do ataque aéreo dos Rams. Ele sai e ele segue o Raheem Morris para Atlanta, onde ele vira o coordenador ofensivo do time, tá? Mas, assim, o OC de verdade, assim, dos Rams ainda continua como o Mike LaFleur. É um cara que estabeleceu um pouco mais o jogo terrestre no ano passado, né? E, enfim, isso aí ajuda muito a dar uma segurada no volume do Matthew Stafford. E, enfim, beleza. Vamos ver chegadas e saídas, né? Não teve tanta mudança nesse time, principalmente no ataque. No ataque a gente não teve ninguém saindo, e ninguém importante, né, relevante saindo, e a chegada só do Jonah Jackson, né, que vai ser o left guard, muito provavelmente titular. Já na defesa a gente tem, assim, uma reforma total da secundária, que eu vou comentar um pouco depois, mas, assim, basicamente nenhum titular continua ali, então vai ser um experimento completamente novo ali do Chris Shula com essa nova secundária de LA, tá? Falando do draft, né, eles trouxeram muitos nomes interessantes aí que devem impactar desde o dia 1, como a dupla de Florida State, né, o Jared Verse e o Braden Fisk, a dupla de jogadores de linha defensiva, o Blake Corum para running back e o Jordan Whittington de Texas para wide receiver. Mas beleza, o que tem de tão especial nesse ataque do McVay, nesse ataque do Mike LaFleur, que faz eles produzirem bem praticamente todo ano? Cara, é um West Coast bem agressivo, assim, a gente falou de West Coast nesse último episódio dos Cardinals, assim, esse aqui é um West Coast bem mais agressivo, explora muito mais o fundo do campo, enfim, correu bastante com a bola comparado com os últimos anos ali, e possivelmente vai ser um ataque mais run heavy para esse ano. Então, assim, é um West Coast, é um pouquinho Air Coryell também, de play action, de corre, força o box a ficar mais cheio, e aí play action. Isso aí vai ser algo interessante de se ver, né? Como quarterback, obviamente, o Matthew Stafford é um cara talentoso pra caramba, assim, tá aí na liga há muito tempo, a gente já viu do que ele é capaz, já tem um título aí na cabeça, então a gente não tem muito como duvidar da capacidade dele, só que ele é um cara muito agressivo, né? Assim, por isso, inclusive, que funcionou tão bem esse casamento aí com o McVay, né? Mas
de vez em quando isso acaba mordendo ele por conta de turnovers. Então é mais ou menos como o Josh Allen, né? Só que, assim, é um Josh Allen que não corre muito bem com a bola, na verdade não corre com a bola de forma alguma, e que também já tá mais velho com um histórico de lesão muito grande, então isso preocupa, tá? Essa questão do Stafford preocupa muito, ele sempre tem uma lesãozinha ou outra ali, essas coisas acabam se empilhando, né? E isso aí pode vir a ser um problema, né? Assim, o ideal, eu sendo coordenador ofensivo, eu usaria mais o jogo terrestre. Inclusive, eu acredito que foi por isso que os Rams draftaram Blake Corum, né? Para tirar também um pouco do volume do Kyren Williams, que era assim, o running back 1. E basicamente o único running back que conseguia produzir nesse time. O Blake Corum agora chega para ser um change of pace back, então quando o Kyren estiver mais cansadinho e tal, o Corum pode entrar, ele é um cara que já mostrou que pode ser um running back mais ágil, né, se ele perder um pouco ali de peso, ou um running back forte para short yardage, para ganhar 3 ou 4 jardas numa goal line, contra uma goal line formation, por exemplo. Então são cortes muito secos dele, é um cara que tem alguns probleminhas de visão, de gap, mas que pode, assim, eu acho que vai ser um ótimo complemento aí para esse time dos Rams. E com wide receivers, eu também acho que não deixa nada a desejar, né? Cooper Kupp teve a melhor temporada da história de um wide receiver alguns anos atrás, não voltou muito bem, algumas lesões, sempre teve a carreira um pouco marcada por lesões. E o Puka Nacua meio que virou o wide receiver 1 desse time, assim, na temporada passada, até mesmo quando o Cooper Kupp voltou, o Puka Nacua, que estava alinhando mais no slot, começou a alinhar no outside também, e assim, ele desenvolveu uma química muito legal com o Stafford, e assim, eu acredito, não é nem, não me surpreenderia, assim, eu acredito que o Puka Nacua vai ser o cara que vai ter mais targets nesse time, tá? Os Rams, inclusive, que usam muito Eleven personnel, muito mesmo. Então, assim, normalmente a gente vai ver 3 wide receivers em campo, e esse terceiro wide receiver a gente tem uma competiçãozinha ali entre o Tutu Atwell, que é um cara mais de velocidade, é um cara mais leve, né? Assim você vai ter que colocar no slot, explorando rotas mais longas. O DeMarcus Robinson, que é um ótimo jogador também, um pouco mais velho, mas que produziu bem quando teve oportunidade no ano passado. E o Jordan Whittington, que é um cara que, assim, mandou muito bem no training camp nesses últimos meses. Nos jogos da Precision ele tem sido surpreendente também. Então, é um cara mais parrudão, né? Ele pode alinhar no slot e no outside também, ele tem corpo para os dois. E aí eu acho interessante ter essa formação com o Puka, o Kupp e ele, porque os três são muito versáteis, então você pode mostrar os três ali de formas muito diferentes, e isso confunde bastante as defesas adversárias. A gente sabe que na NFL, assim, confusão de adversário é sempre muito bom, né? Sobre a OL, assim, eu diria que é uma OL mediana, não vou passar muito tempo aqui comentando sobre ele, mas a gente tem o Alaric Jackson e o Rob Havenstein de pontas, né? E assim, são dois caras sólidos, tiveram 2023 muito sólido. O Alaric Jackson, inclusive, foi mais uma surpresa desse ataque, junto com o Puka e com o Kyren Williams. Eu imaginei que ele fosse ser um limitador gigante. O miolo eu já não sou tão fã assim. Eu quero ver o Steve Avila jogando de center de novo, voltando a jogar a jogar a posição que ele normalmente tinha em TCU. Mas o Jonah Jackson nunca se pagou muito bem ali, ele tinha números ok por conta de uma OL muito boa ao redor dele. E, assim, a parte boa aí é o Kevin Dotson, que, assim, teve o melhor ano da vida, quase que indiscutivelmente, em 2023. Foi muito boa mudança de áreas para ele. Então, ele, assim, muito bom. Foi um dos melhores right guards da temporada passada. Então, olho nessa OL aí. Ela, assim, pode não ter nenhum nome, oh meu Deus, mas assim, é uma OL bem, bem interessante, que deve ter um nível de proteção legal aí pro Stafford, que ele vai precisar aí pra essa temporada, tá? Na defesa, e aí assim, na defesa a gente tem essa mudança, né,
o fim do Aaron Donald, um cara que puxava muitos double team, basicamente toda jogada ele estava dobrado, às vezes triplado, e isso ajudava muito a produção de caras como o Michael Hoyt, como o Bobby Brown, como o Kobe Turner, que quase ganhou Defensive Rookie of the Year ano passado, então o Byron Young também. Todos esses caras, eles conseguiam produzir mais no ano passado por conta muito do Aaron Donald puxando double teams. E isso não vai mais acontecer, né? E aí agora o Chris Shula, que deve manter assim o mesmo esquema do Raheem Morris, de 3-4 ou usar até um 3-3-5, né, na grande maioria das vezes, assim, só com um linebacker ficando para trás e formação em níquel o tempo inteiro. Então, assim, é uma formação mais para trás, né? E, assim, que preza parar o jogo aéreo pela uma boa cobertura. E isso aí é algo que pode muito bem ser ruim pra galera do pass rush, porque sem o Aaron Donald e sem ter muita blitz, sem ter muita gente ajudando ali, assim, não é o ideal. E, assim, apesar de a gente ter bons nomes aí, e, assim, eu gosto muito do que eles fizeram trazendo o Braden Fisk e o Jared Verse, que jogaram muito bem juntos, eles já têm uma química ali juntos, faz um stunt ali, os dois, e aí libera pro Verse explodir pro QB, isso é muito bom. Mas, assim, o impacto da Aaron Donald é muito grande e vai ser sentido, cara, não tem jeito. É muito difícil você não sentir o impacto de um cara como Aaron Donald. E aí no segundo nível, né, a gente tem o Ernest Jones, que é esse cara que fica pra trás ali nesse 3-3-5 que viram 5-1, né, os outside linebackers viram edge rushers, né, e assim, atacam o QB na maioria das jogadas. E aí quem fica pra trás mesmo é o Ernest Jones, que é o middle linebacker, assim, o centro lá da defesa, o cara que fica no segundo nível ali, contendo possíveis jogadas... possíveis flats ou, enfim, jogadas underneath ali que podem machucar o time caso ele não esteja prestando atenção, né? Caso eles usem mais de um linebacker ali, eles podem puxar o Christian Roseman ou até o Troy Reader, que estão meio que disputando desde 2023 essa vaguinha aí, mas eles normalmente têm volumes baixos aí, tá? Os Rams jogando praticamente sempre de níquel, modificaram completamente a secundária, né, e assim, com isso veio o Tre'Davious White, que é uma contratação, assim, é um pouco difícil dizer o momento da carreira que o Tre'Davious White tá, porque ele se lesionou nos últimos 4 anos, cara. Isso é muita coisa, é muito ruim, ele tem assim... É de vidro, cara, não tem muito o que dizer. Ele é um cara que é de vidro e a gente, obviamente, espera que ele continue saudável e que, assim, que ele tenha finalmente um ano saudável depois de quase 5 anos, assim, sofrendo com lesões. E, assim, ele é um ótimo jogador quando tá em campo, né? Vamos ver se essas lesões não danificaram ele, assim, a longo prazo. Mas até que eu veja ele jogando mal, assim, eu não consigo dizer que, não, vai ter uma decadência, né? Então, assim, eu ainda confio no Tre'Davious White, e eles trouxeram também o Darius Williams, que era dos Rams, foi para Jacksonville, teve 2 anos ok lá, assim, foi queimado em alguns momentos ali, mas praticamente todo CB mas assim, 2 anos sólidos na maioria do tempo ali, e volta para LA para, assim, ser essa segunda opção aí, para ser esse corner do lado oposto aí do Tre'Davious White, né? Como o níquel tem o Quentin Lake, o único cara que ficou, né, desse time. Não é ruim, mas não é bom, tá? Assim, teve alguns problemas ali, principalmente com rotas mais profundas. E na dupla de safeties também tudo mudado. Volta o John Johnson, mesma história do amigão aí do Darius Williams, sai e volta.
Não é o mesmo do que era antes, assim, ele já foi um safety muito bom, um dos melhores da NFL, assim, hoje eu já não vejo a mesma coisa, e eu digo algo parecido pro Cameron Curl, que veio de Washington, tem um 2022 maravilhoso, mas o 23, assim, ele já não foi tão bem, assim, é um cara mais agressivo e que foi bastante punido com isso, de ceder o rating de mais de 100, enfim, nada bom. Isso aí pode acabar vindo morder eles no futuro, mas assim, eu acho que é uma dupla que faz sentido, né? O Johnson e o Curl, o Curl pode ser mais agressivo com o Johnson ali na contenção, tá? Também tem o Cameron Kinchins aí de reserva, que é um rookie que testou muito mal no Combine, mas assim, a tape dele é bem legal e pode vir a ser uma opção interessante aí pro futuro, né, pros Rams. Mas, para essa temporada, as minhas expectativas são de decadência na defesa. Eu falo, decadência, assim, eu acho que vai descer um pouco o nível. O Raheem Morris saindo, eu acho que é uma perda significativa. O Aaron Donald nem se fala. O ataque, eu acho que continua... Assim, eu acho que continua mais ou menos no mesmo nível ali, como a gente teve poucas mudanças, né? Uma galera ficando mais velha aí, mas aí tem o fator continuidade, mas aí tem a perda do Zach Robinson. Eu acho que essas coisas vão se anulando ali, eles vão continuar ali um ataque bom, não ótimo, mas bom. E, assim, eu chuto entre 7 a 10 vitórias para esse time dos Rams. Acho que a divisão e a conferência como todos se fortaleceram e eles ficaram mais ou menos no mesmo pé, talvez um pouco abaixo. Então, podem até repetir o 10-7 que eles tiveram em 2023, mas eu acho muito difícil eles superarem isso pós Aaron Donald já no ano 1, tá? Mas é isso, pessoal. Já tá ficando escuro aqui, então vou finalizar rápido. Muito obrigado por terem ouvido e visto até aqui. Falta só um time pra gente terminar a NFC, e aí pra AFC a gente vai ter algumas mudancinhas aqui. Tá? Mas é isso, galera. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.